Boa noite, vamos continuar a leitura do livro Jesus, o maior psicólogo que existiu, capítulo 2, tema: o problema de ver as pessoas como boas. Abre aspas. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Mateus 20:16. Tyler é um jovem executivo promissor com um brilhante futuro. É inteligente, tem boa aparência e é ambicioso. Tyler se considera uma pessoa realizada por ser independente e competente em tudo que faz. Ele define força como autoconfiança, até mesmo na presença de circunstâncias extremas. Tyler procurou a terapia com a namorada porque ela achava que a relação dos dois poderia se beneficiar com um aconselhamento e não julgava precisar do tratamento, mas estava sempre aberto a aprender como poderia ser mais eficiente na vida. Abre aspas. Estamos aqui apenas para um pequeno ajuste, fecha aspas. Ele me avisou. Abre aspas. Não estou interessada em um processo longo e arrastado para discutir o que sinto com relação à minha mãe ou qualquer coisa desse tipo, fecha aspas. Tyler não gostava de olhar para trás porque se via sempre avançando e discutir o passado lhe parecia inútil. Tyler encarava o relacionamento com a namorada como uma tentativa de formar uma parceria. Estava disposto a investir no relacionamento, mas somente se obtivesse um retorno aceitável do investimento. Não queria alguém que dependesse dele, desejava uma parceira cuja contribuição fosse igual à dele. Diz: os papéis tradicionais podem ter funcionado nas gerações passadas, mas é impossível vencer na vida hoje em dia se não estivermos dispostos a passar algum tempo sem ter filhos, com os dois trabalhando. Somos duas pessoas progressistas, e é isso que dá certo conosco, insistia Tyler. Eu sabia que os casais fazem esse tipo de opção, conseguem ter uma vida financeira bem mais folgada do que as famílias em que somente um dos parceiros trabalha. Mas perguntei-me se a realização financeira seria suficiente para satisfazer Tyler a longo prazo. Diz: então você acha que vão querer filhos no futuro? Perguntei. Talvez um dia, respondeu Tyler, mas estamos aproveitando bastante nossa liberdade no momento. A coisa a qual Tyler dava mais valor era a independência. Ele estava tentando descobrir como se unir a outra pessoa sem sacrificar nem um pouco no processo. Só estava interessado no casamento se pudesse vê-lo como um esforço conjunto de duas pessoas, mas uma parceira experimental que poderia ser dissolvida se não lhe proporcionasse o benefício prometido. Embora não conseguisse perceber nem admitir, Tyler estava, na verdade, preso aos vínculos tradicionais que ele considerava tão inadequados. Tyler queria um relacionamento que fosse o exato oposto de seus pais. Nesse sentido, o relacionamento dos pais era o modelo que definia o dele. Por mais que detestasse pesquisar o passado, era exatamente isso o que ele precisava fazer para poder entender as suas decisões para o futuro. No decorrer do aconselhamento, Tyler foi percebendo que o seu desejo de agir de forma oposta às dos pais significava que ele estava desapontado com a maneira como tinha sido tratado na infância e na adolescência e queria que sua vida fosse diferente. Ele começou a reconhecer que não estava de modo nenhum livre do seu passado. Em vez de ser independente, Tyler descobriu que dependiam tanto do passado e das outras pessoas que procurava até evitá-las, sem ter consciência de que estava fazendo isso. O relacionamento de Tyler com a namorada está indo agora de vento em popa. Eles passaram a se comunicar melhor porque estão mais conscientes de seus sentimentos. E as suas expectativas a respeito da relação mudaram. Suas metas financeiras ainda são bastante ambiciosas, mas não mais prioritárias. Tyler está começando a depender emocionalmente de alguém e está descobrindo as vantagens dessa dependência. Em vez de só pensar em si mesmo, ele procura formar uma unidade com a namorada, e isso o deixa feliz.
O individualismo é a crença na autoconfiança e na independência. Aqueles que acreditam no individualismo enfatizam a realização e os sucessos pessoais sem precisar depender dos outros. Se qualquer coisa viola seus direitos individuais, eles se livram dela. Sentem que têm o direito de alcançar a excelência pessoal a qualquer custo. Os seres humanos, na verdade, não funcionam dessa maneira. Nós, seres humanos, precisamos fundamentalmente das outras pessoas para poder saber quem somos. Assim como necessitamos de espelhos que reflitam a nossa imagem física, que nos mostrem como parecemos fisicamente, precisamos que as outras pessoas nos retratem emocionalmente, que nos revelem como somos psicologicamente. A ideia de Jesus de que, abre aspas, os primeiros serão os últimos, fecha aspas, é o oposto do individualismo. Embora ele reconhecesse o valor inerente de cada pessoa, as pessoas só eram consideradas boas como consequência do seu relacionamento com Deus e com os outros. Jesus nunca ensinou que poderíamos ser bons sozinhos. Para ele, não realizamos nosso pleno potencial por meio da competição, e sim através da conexão. Princípio espiritual: o indivíduo é uma parte do todo. Próximo tema. As pessoas não são boas nem más. Abre aspas. Eu vos chamo de amigo. Fecha aspas. João 15:15. Com a parábola do bom samaritano, Jesus estava falando da natureza humana. Ele não estava dizendo que somos fundamentalmente maus como os ladrões ou automaticamente bons como o samaritano. Nossa natureza essencial, de acordo com Jesus, se manifesta na relação. Nossa necessidade básica é nos relacionarmos uns com os outros, a fim de sermos completos. Frequentemente usamos várias desculpas para negarmos a percepção de que estamos vitalmente ligados aos outros. Eles necessitam de nós e, o que é mais assustador, nós precisamos deles. A área da vida em que tive mais dificuldade em aceitar essa ideia foi a do relacionamento com meu pai. Raramente víamos as coisas do mesmo jeito e discutíamos com frequência. Só consigo recordar poucas vezes na minha vida em que não me senti tenso ao lado dele. Nosso relacionamento foi assim até sua morte. Quando recebi a notícia de que meu pai estava com câncer, fiquei chocado, em parte porque tinha a ilusão de que essas coisas só aconteciam com as outras pessoas, e em parte porque não estava pronto para sua morte. Eu sabia que o nosso relacionamento não era bom e não queria que ele saísse da minha vida sem que tivéssemos procurado nos aproximar. Embora não mantivéssemos muito contato desde que eu me tornara adulto, fiz planos para voar até Tulsa e passar o final de semana com ele quando os médicos lhe deram alta do hospital e o mandaram para casa. Disseram que não podiam fazer mais nada por ele. Eu não sabia o que ia dizer, mas queria ter um tipo de conversa que não causasse conflito entre nós. Aquele iria ser um dos momentos mais importantes da minha vida. Nunca me esquecerei da minha última noite com ele. Eu estava sentado na beira da cama, buscando em vão palavras que expressassem como eu lamentava o nosso doloroso relacionamento, de um jeito que não era do seu feitio. Ele me disse: Mark, não temos conversado muito depois que você saiu de casa. Por que você não fala a respeito da sua vida hoje em dia? Sem pensar, deixei escapar. Nossas conversas nunca foram fáceis. Calmamente, ele retrucou. Bem, se abaixarmos a cabeça e rezarmos, você acha que poderemos conversar? Você conversa tão bem. Chorando, abaixei a cabeça e rezei junto com ele. Nas 4 horas seguintes, tive a melhor conversa da minha vida com meu pai. Na verdade, acho que foi o único diálogo verdadeiro que tivemos. Descobri coisas a respeito da vida dele que eu nunca soubera e contei-lhe coisas a meu respeito. Pedi que me perdoasse por ter saído de casa tão zangado anos antes
e viverei o resto da minha vida lembrando das últimas palavras que eu disse ao meu pai: eu te amo. Uma das lições que aprendi naquele dia foi que não apenas eu, mas nós dois precisávamos curar nosso relacionamento. Ele entrou em coma no dia seguinte e não voltou a recuperar a consciência. Tinha resolvido seus problemas e estava pronto para partir. Compreendi que eu também tinha assuntos não resolvidos. De certa maneira, eu estava empacado e não conseguia levar a minha vida adiante por não ter resolvido meu relacionamento com ele. Era em meu benefício que eu precisava perdoá-lo. Somos profundamente influenciados pelos nossos relacionamentos com os outros. Precisamos deles para podermos sermos saudáveis e completos. O fato de estarmos com raiva de uma pessoa não significa que cortamos o relacionamento com ela. A enorme distância física que eu colocara entre meu pai e eu não diminuiu nem um pouco o impacto do meu relacionamento com ele. Minha vida está melhor porque tive a oportunidade de fazer as pazes com meu pai antes de sua morte. Esse fato me ajudou a reconhecer a importância de todos os meus relacionamentos, até mesmo dos mais difíceis, para tornar-me quem eu sou. Olhando para trás agora, consigo ver que nem eu nem meu pai éramos pessoas más no nosso relacionamento. Ambos estávamos contribuindo para os nossos problemas e nós dois tínhamos a responsabilidade de fazer alguma coisa a respeito da situação. Era somente a nossa mágoa que estava impedindo que fizéssemos as pazes. Exatamente como na parábola do bom samaritano, éramos como um homem espancado quando sentíamos que estávamos sendo feridos pelo outro, como os ladrões quando perpetuávamos a mágoa entre nós, e como os levitas e os sacerdotes quando estávamos ocupados demais para nos dar ao trabalho de tentar melhorar as coisas. Graças a Deus, conseguimos no final ser o bom samaritano, quando pararmos e fizermos um movimento para nos relacionarmos um com o outro. Jesus nos ensinou que, além de amar os outros, devemos tratar os mais próximos de nós como amigos. Isso, muitas vezes, é extremamente difícil. Embora Jesus se considerasse um líder, um profeta e até mesmo um filho de Deus, quando ele disse aos seus seguidores, abre aspas, eu vos chamei de amigos, fecha aspas, estava fazendo uma declaração a respeito da essência das pessoas. Não existe nada mais importante do que a nossa escolha deliberada e consciente de construir um relacionamento amoroso com aqueles que nos cercam, por mais difícil que isso seja. Este é um dos princípios que eu uso na terapia e que também tem me ajudado na vida pessoal. Princípio espiritual. Às vezes tratamos aqueles que amamos como nunca trataríamos nossos amigos. Devemos pedir perdão por isso. Que assim seja, assim será, assim é. Gratidão.